Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando sobre frações equivalentes. Tem aqui uma barra que foi dividida em 10 partes. Eu vou pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 dessas 10 partes. Então, 8 sobre 10. Então, 8 partes das 10 que a barra foi dividida. Eu quero escrever agora uma fração equivalente a esta. Eu poderia escrever o quê? Multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Um exemplo, 16 sobre 20. Multiplicando o numerador e o denominador por 2, como foi feito na aula anterior. Mas nesse caso, eu quero que essa barra seja dividido um número menor de partes iguais. Ou seja, o denominador não pode ser 10. Tem que ser um número menor do que 10. Então, novamente, estou escrevendo frações equivalentes, que são iguais. Só que o meu denominador não pode ser 10, tem que ser um número menor do que 10. Então, para reduzir esta fração, 8 sobre 10, reduzir ela, transformar ela em números menores, o numerador e o denominador, eu tenho que fazer o quê? Dividir o numerador e o denominador. Mas, se eu tenho que dividir o numerador e o denominador, tem que ser sempre pelo mesmo número. Minha pergunta é, qual é esse número? Basta fazer a seguinte pergunta, 8 e 10 tem em qual tabuada? Em qual tabuada tem o 8 e o 10? Ah, tem na tabuada do 2. O 8 tem na tabuada do 2 e também tem o 10 também tem na tabuada do 2. Então, basta dividir a fração 8 sobre 10, o numerador por 2 e o denominador por 2. Ou seja, o numerador e o denominador têm que ser dividido pelo mesmo número. Então, 8 sobre 2, 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 8 sobre 10 é igual a 4 quintos. Ou seja, 8 décimos é equivalente a 4 quintos. E 4 quintos, então, é a fração irredutível. Ou seja, não tem como se reduzir mais 4 sobre 5. Por quê? 4 e 5 não tem em uma única tabuada. Ou seja, não tem nenhuma tabuada que tem o 4 e o 5. Por isso ela é chamada fração irredutível. Bom, então lá, 8 sobre 10 é equivalente a 4 sobre 5. Então, a mesma barra foi dividida em 5 partes, o número menor de partes. Eu peguei 4. 1, 2, 3, 4 partes. Então, notem que as 4 partes das 5 que a barra foi dividida é exatamente igual às 8 partes das 10 que a mesma barra foi dividida anteriormente. Então, posso falar que 8 décimos é equivalente a 4 quintos. Tem aqui uma barra que foi dividida em 12 partes iguais. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, 9 das 12 que foram divididas. Eu quero uma fração equivalente a essa, ou seja, que seja igual a esta. Só que o número de partes que a barra foi dividida tem que ser menor. Ou seja, o meu denominador tem que ser um número menor do que 12. Para mexer no denominador, tenho que mexer no numerador. Se é menor, eu vou ter que fazer o quê? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Basta perguntar, 9 e 12 tem qual tabuada ao mesmo tempo? A do 3. 9 tem na tabuada do 3 e 12 também tem na tabuada do 3. Então, basta dividir o numerador e o denominador por 9, por 3, aliás. Então, lá, 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, estou falando que 9 sobre 12 é igual a 3 quartos.
E 3 quartos, então, é uma fração irredutível. Não tem como reduzir essa fração mais. Porque o 3 e o 4 não pertencem a uma única tabuada. Então, ela é irredutível. Não tem como se reduzir mais. Então, lá, 3 quartos é igual a 9 sobre 12. Pegar a mesma barra, só que ela foi dividida em 4 partes. Sempre iguais. Vou pegar 3. 1, 2, 3 partes. Então, 3 dessas 4 partes são exatamente iguais às 9 partes das 12 que a barra acima foi dividida. Então, posso falar que 9 sobre 12 é equivalente a 3 quartos. Muito obrigado e até a próxima aula.